Bom dia, nono ano. Espero que tenham passado bem o fim de semana. Aqui estamos na nossa primeira aula de História, nessa quinta semana do mês de setembro. Iniciar fazendo a correção da página 34 do livro didático, que foi passada para casa na nossa última aula sobre o governo de Costa e Silva, segundo general militar do regime. Então nós teríamos aquele fragmento de texto ali, um depoimento do próprio vice-presidente de Arthur Costa e Silva, onde ele nos disse o seguinte: da Constituição, que é antes de tudo um instrumento de garantia dos direitos da pessoa humana e garantia dos direitos políticos, não sobra nada. Isso após a assinatura do AI-5. Nos artigos posteriores, absolutamente nada que possa ser realmente parecido com uma caracterização do regime democrático. Repito, esse comentário ele está fazendo após a decretação do AI-5, Ato Institucional de número 5. Por esse ato institucional, o que me parece é que estaremos instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Entendamos que hoje podemos até usar esse termo, mas lembremos de que na época, na verdade, se falou de intervenção militar intervindo, tomando a frente do governo do Brasil, impedindo a instauração de um regime comunista. Essa foi digamos assim, a desculpa, não seria bem a palavra desculpa, mas o pretexto utilizado de que o Brasil vivia essa ameaça de que se os militares não tomassem a frente, poderia acontecer justamente isso, a instauração de um regime comunista no Brasil. Então, na época, não se falava de ditadura, não se falava de regime ditatorial, totalitarismo, nada disso, se falava apenas de intervenção. Os militares precisaram intervir para salvar o país da ameaça comunista. Então, com base na leitura do texto e nos conhecimentos que a gente já conversou até aqui, falso ou verdadeiro? Os atos institucionais foram instrumentos legais para validar mudanças legislativas mais rapidamente, em caráter extraordinário e por curta duração. Nós temos alguns erros aqui. Não eram instrumentos legais, pelo contrário. Desvios, desculpas criadas, mecanismos, embora ilegais, mas que foram ali decretados para dar suporte, já que, como diz o próprio comentário do texto acima, a Constituição, a lei maior do país, não previa essa forma de governo na mão dos militares. Então, os atos institucionais foram mecanismos que foram dando suporte às decisões tomadas pelos militares. Então não eram legais, não estavam previstas na Constituição, por isso eram ilegais. Embora, para dar aquele suporte rápido, isso aí está correta a afirmativa, mas não eram de curta duração, e sim houve uma longa duração, coisa que no início parecia apenas, ou dizia-se apenas ser por meses, sabemos durou aí 21 anos. Então é falso o primeiro parênteses. Segundo parênteses, o AI-5 instaurou uma nova fase no regime militar brasileiro, em que a instituição da ditadura no país era inquestionável, totalmente verdadeira. Quarto parênteses, o ato institucional 5 foi estabelecido segundo os governantes militares para proteger o país das ameaças internas infiltradas entre estudantes e sindicalistas. Também está verdadeiro este penúltimo parênteses. O último parênteses nos diz que o texto indica que para muitos o governo militar de fato não havia promovido um golpe no país nem instaurado um regime ditatorial. Totalmente falso, porque ele termina justamente dizendo que a partir da assinatura dos atos institucionais, corrigindo, toda a sombra, toda a aparência de democracia, de república havia ficado para trás e agora o que se instalava era uma própria ditadura, na última linha ali na fala do vice-presidente do Arthur Costa e Silva. Então, dando continuidade, depois de feita a correção, no ano de 1969, Arthur Costa e Silva, segundo general militar do regime, ele vai
vir a óbito por conta de um derrame cerebral. No seu lugar vai assumir o terceiro general, o Emílio Garrastazu Médici. Vamos nos referir a ele daqui para frente de Médici, seu último sobrenome aí. No governo de Médici, terceiro general do regime, a repressão vai ser ainda maior contra as manifestações ou greves, manifestações contrárias. Então, a censura vai ser instalada, vai ser instituída definitivamente, a censura aos meios de comunicação e aos artistas, e vão ganhar força. Fiz questão de colocar nesse segundo parágrafo, entre aspas, a expressão ganhar força, para você entender que esses grupos guerrilheiros, que vai mencionar agora no segundo parágrafo, eles já vinham em atuação no Brasil desde o ano de 63. Então, olha esse detalhe para o que o livro está nos apontando, está nos dizendo. Já haviam, mas ganharam força a partir do governo de Médici. Ou seja, a partir do momento que se enrebustece, se solidifica, se endurece, essa palavra, se endurece o regime, a opressão, em resposta a essa opressão, vai se endurecer também, vai ganhar força as forças contrárias, as forças que vão guerrear contra os militares no poder. E uma dessas forças, além das greves, das passeatas, das manifestações culturais e de ruas, uma dessas forças foram os grupos guerrilheiros, que você já sabe, são milícias armadas, pessoas civis que pegam em arma para combater contra o governo instaurado. Entre as mais famosas guerrilhas dessa época, nós tínhamos ali a guerrilha do Araguaia, que antes foi um partido político, mas depois os seus dissidentes, com a repressão, com a opressão e com a censura, pegaram em armas e formaram essa guerrilha. Na imagem você vê soldados do exército que foram enviados lá para a região do centro-oeste, do estado do Mato Grosso, para combater essa guerrilha. Os serviços de informação do governo, no entanto, descobriram planos desses guerrilheiros e iniciaram em 72 uma operação para combatê-los. Entre os anos 73 a 74 foram enviadas 2 operações para a região do Mato Grosso, onde essa guerrilha do Araguaia estava instituída. Conseguiram acabar com o movimento, assassinando e prendendo vários de seus membros. E aí o grande líder dessa milícia, dessa guerrilha do Araguaia, foi o Carlos Marighella. E aí você pode ler, por exemplo, ali na penúltima linha, que muitos membros dessa guerrilha foram assassinados e presos. Assassinatos pode até causar uma estranheza aos nossos ouvidos, mas faço questão de lembrar você, não esqueça o contexto que nós vivíamos na época, o contexto de Guerra Fria. Nós tínhamos pessoas civis com armas em mãos para combater o regime. Então, infelizmente, a mentalidade da época era essa: ou matar ou morrer. Se as tropas do governo não matassem, seriam mortas. Aqui nós não estamos justificando, mas para a gente entender que, de fato, a situação, infelizmente, foi definida nas armas. Continuando na página 35, nós temos lá que os movimentos de contestação foram cada vez maiores, esses movimentos cada vez maiores, e exigindo assim do governo mais serviços de inteligência e espionagem. Na leitura da página, no escaneamento, na reprodução, acabou saindo ali, agora que eu estou vendo, o fantasma de uma mosca, vocês desculpem aí. Na medida que esses movimentos se organizavam, exigiu por parte do governo militar um serviço maior de inteligência e de espionagem. Então, de modo que no ano de 69 foi criada a Operação Bandeirantes, OBAN, comandada por esse camarada aí, Sérgio Paranhos Fleury. E essa Operação Bandeirante integrava o trabalho de todos os órgãos de espionagem do governo. O restante do parágrafo vai mencionar alguns desses órgãos de espionagem que foram aglutinados nessa Operação Bandeirantes. Todos eles para dar informações de atuação ao governo militar e às Forças Armadas. Entre os movimentos de resistência surgidos desde lá, a época de Getúlio Vargas, está a União Nacional de Estudantes. E aí essa página
1935 proporia aí para a gente uma pesquisa. E, entre outras coisas, a União Nacional de Estudantes, na atualidade, é esse órgão responsável por emitir as carteiras de estudantes. Como não estamos presentes em sala, vamos pular essa pesquisa, mas você sabe que existe até a atualidade. É também do governo do Médici que nós vamos ter o chamado milagre econômico. Vamos ver aí um pouquinho o que é isso, mas o próprio nome já nos diz de um certo crescimento financeiro no país. Essa repressão praticada, ela era pouco divulgada, já que também no governo do Médici nós tivemos a instituição da censura. Então, os meios de comunicação, as produções artísticas, canções, filmes e tudo mais eram controlados pelo governo. De modo que as ações como mortes, prisões, torturas, interrogatórios, tudo isso não saía na grande mídia, tudo isso não era veiculado. Então, a censura imposta à imprensa proibia a divulgação desses fatos. Por outro lado, tinha a propaganda oficial que exaltava as ações do governo. E nessa propaganda oficial passava-se a ideia de que o Brasil ia muito bem, obrigado, com crescimento acima da média, o que foi chamado na época de milagre econômico brasileiro. Tal desenvolvimento devia-se, nós já vimos isso em aulas passadas, à entrada de investimento estrangeiro, de capital, de dinheiro de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários ramos da indústria, desde a indústria de produção de bens duráveis, máquinas e tudo mais, até a indústria de bens de consumo, aquilo que a gente compra para consumir no dia a dia. Porque aqui eles encontravam essas indústrias estrangeiras, o governo abrindo as portas para a instalação de tais, eles encontravam aqui no Brasil matéria-prima e mão de obra barata, de baixo custo. Esse baixo custo fez com que muita gente da classe alta e média, cujos salários estavam em crescimento, fossem beneficiados com esse milagre econômico. E também facilidade pelos empréstimos que eram concedidos a essa classe média e essa classe alta. No entanto, aquilo que era produzido era consumido pela classe média e classe alta, com facilidade de empréstimos e tudo mais, e outra parte era exportado, fabricado aqui no Brasil, mas enviado, vendido para fora dessas empresas multinacionais aqui instaladas, graças à permissão do governo. Então, a propaganda do governo, por exemplo, nós temos aí frases que eram divulgadas na época: ninguém mais segura este país, Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, aqueles passavam assim, terminavam por criar o sentimento de que aqueles que se colocavam contra os militares no poder, queria-se passar essa imagem de que na verdade eles estavam contra o desenvolvimento que o Brasil vivia na época, a prosperidade que o Brasil alcançava na época. No ano de 70 nós tivemos a realização da Copa do Mundo no México, o que curiosamente serviu para alavancar a boa imagem do regime militar. No ano de 73 é o auge desse crescimento econômico. Só para você ter uma ideia, no ano de 64, portanto 9 anos antes, na instalação do regime militar, o PIB era de 3%. 9 anos depois, ele estava num crescimento aí de 14%. Só para você ter uma ideia, embora a gente não tenha vivido na época, mas dá para se ter uma ideia de que de fato o Brasil passou por um crescimento econômico. No entanto, embora não obstante esse crescimento, tínhamos aí dois problemas. Lucro, que alguns deles a gente já mencionou. O lucro obtido com essas mercadorias produzidas por essas empresas estrangeiras no Brasil não retornava para o país, o que não contribuía para o seu real desenvolvimento. Ou seja, a galera tinha emprego, a galera podia comprar, mas o investimento, o dono das empresas, ou as próprias empresas, não eram nacionais, o que o real lucro não era revertido no crescimento definitivo do país. No final das contas, o lucro ia para fora. A classe trabalhadora, maioria da população, estava cada vez mais empobrecida por causa dos congelamentos e dos baixos salários e da desvalorização dos salários destes, o que a impossibilitava de consumir. A gente já também mencionou, como dissemos, boa parte desse consumo, desse crescimento, só favoreceu a classe média e a classe alta. Ao final do governo de Médici, o consumo, vamos ver agora, preste bem atenção, de como esse milagre vai chegando ao fim. O consumo atingiu seu limite, ou seja, quem podia comprar, comprou.
de modo que a classe média não tinha mais como se expandir, não mais como consumir, porque o que tinha de comprar já comprou. Uma vez que essa classe baixa não tinha condições de consumir, só a classe média, e a classe média, por consequência, já tinha consumido, assim o milagre começava a dar sinais de esgotamento. A inflação aumenta, diminui o poder de compra, porque a classe baixa não podia comprar e a classe média já havia comprado o que se foi produzido, de modo que aquilo que nós vimos de crescimento chegou a uma certa estagnação, certa paralisação do consumo e, consequentemente, da economia. A redução de oferta de petróleo também foi outra coisa que afetou a economia enquanto tudo ia bem. Nós tivemos lá nessa década de 70, já mencionamos em capítulos passados, uma briga entre judeus e árabes lá no Oriente Médio. Briga de território, mas também que envolveu aí a questão do petróleo. Na época, como cerca de 80%, mais da metade, quase totalidade desse petróleo consumido no país era investido nesses países árabes, com a briga lá no Oriente Médio entre árabes, muçulmanos e judeus, isso vai elevar o valor do petróleo, aumentando também o custo de vida, de modo que, se até então o regime militar tinha o apoio da classe média consumidora, essa classe média agora afetada com a paralisação, com a estagnação da economia, passa a questionar o regime militar. De modo que nós vamos ter um declínio dessa economia, portanto um desgaste também da imagem dos governos militares, o que vai fazer o Brasil, após o governo do Médici, entrar numa lenta caminhada, um lento processo de redemocratização. Essa redemocratização, a volta à democracia, ela vai acontecer lentamente. São as cenas dos próximos capítulos que deveremos dar continuidade na próxima quarta-feira. Já mencionamos essa imagem aí, é a vitória do tricampeonato, Brasil que se tornou tricampeão na Copa de 70 realizada no México. É nessa época que nós vamos ter a composição daquele belíssimo refrão: todos juntos vamos para frente Brasil, salve a seleção. Então a empolgação, inclusive as vitórias, tudo isso serviu para usar como propaganda de que o Brasil ia muito bem. Vejam esse texto. Os aspectos negativos sobre esse milagre econômico foram principalmente de natureza social. Do ponto de vista do consumo, a expansão da indústria, notadamente no caso dos automóveis, favoreceu as classes de renda alta e média, mas os salários dos trabalhadores de baixa qualificação foram comprimidos, foram diminuídos. Isso resultou o fato de que, como já dissemos, só a classe média e alta consumia, resultou em uma concentração de renda acentuada que já vinha de anos anteriores. Tomando-se como 100 o índice do salário mínimo de janeiro de 1959, ele caíra para 39 em 73, bem ali no governo do Médici. Esse dado é bastante expressivo se levarmos em conta que em 72, 52% da população economicamente ativa, ou seja, um pouco mais da metade, 52%, da galera que estava empregada, recebia menos de um salário mínimo. Essa população economicamente ativa, que tinha salário, no entanto, esse salário de mais da metade da população era abaixo de um salário mínimo. E 22,8% entre 1 e 2 salários mínimos. Isso de quem tinha emprego. O impacto social da concentração de renda, entretanto, foi diminuído, suavizado, atenuado. A expansão das oportunidades de emprego permitiu que o número de pessoas que trabalhavam por família urbana aumentasse bastante. Traduzindo, muita gente tinha emprego, mas pouca gente, 22,8%, tinha poder aquisitivo, porque mais da metade, 52,5%, que tinha um emprego, tudo aquilo que recebia já era revertido em gasto no alto sustento. Então, pouca gente tinha poder aquisitivo, além de pagar suas contas, além de subsistir, comprar o necessário, a subsistência sua e de sua família, sobrava dinheiro ali para outros gastos, para fazer a economia movimentar. Sobre esse fragmento, na página 37, vocês têm 3 perguntas. Ampliando aqui, vocês veem já a possibilidade de onde encontrarem
essas respostas. A resposta do segundo, aqui na segunda linha do primeiro parágrafo, a resposta do primeiro na segunda linha do segundo parágrafo e a resposta do terceiro na primeira linha do segundo parágrafo. Vocês deverão responder a página 37 do didático no caderno, com cabeçalho, maneira organizada, letra legível, pulando uma linha de uma resposta para outra. Responde no caderno a página 37 do didático e manda lá pelo Classroom. Abençoado o restante de segunda e até quarta-feira.